receber uma mensagem de que já estamos gravando. Peço desculpas, eu deveria ter feito isso desde o início. Também estou aprendendo, então vamos devagar. Mas, de fato, o mandamento de Deus, o quarto mandamento de Deus, é honrar pai e mãe. Honrarás a teu pai e a tua mãe. O resto é uma promessa, não é mais mandamento, né? Para que vás bem e viva muito tempo sobre a terra. Isso não é mandamento. Deus está dizendo, faça isso que tal coisa vai acontecer. Honrando pai e mãe, você vai viver muito tempo sobre a terra. É uma lógica, e é interessante que a promessa do quarto mandamento, ela na verdade se estende a todos os outros, especialmente no relacionamento com o próximo. E a gente vai ver isso depois. Só que Deus escolhe, no quarto mandamento, falar sobre a sua promessa, que é viver bem sobre a terra durante muito tempo. Eu gostaria também de pedir agora que alguém pudesse fazer a leitura de Romanos 13. Romanos 13, 1 a 7, e, se for possível, na NTLH, né, que daí é a Bíblia que usamos na congregação, não fica igual para todos. Senão eu leio. Então eu leio. Romanos 13, 1 a 7. Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e eles o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Claro que o apóstolo Paulo está em um contexto diferente, não em um contexto onde os impostos tiram o couro da população, então ele está pensando um pouco diferente. Mas a ideia é que toda autoridade foi colocada por Deus e é uma forma de Deus governar ou reger o mundo. Lutero fala de dois regimentos. Isso nós estamos começando a ver no livro Espiritualidade da Cruz, nos áudios matinais. Então, Deus governa pela igreja, ele salva, aliás, pela igreja, e ele governa o mundo pelas autoridades, né? Pelos pais, pelas mães, pelos governadores, prefeitos, enfim, ele governa pelo Estado, pelos professores e pela autoridade paterna. Toda autoridade, na verdade, ela irradia do pai e da mãe. Tudo começa no pai e na mãe. Deus pensa na estrutura familiar como aquilo que vai reger o mundo. Por isso ele criou Adão e Eva, né? Ele criou a primeira família lá no Jardim do Éden. Com o pecado, tudo acaba se tornando mais difícil, mesmo esse regimento no mundo. Mas, com essa ordem, com esse princípio de autoridade que Deus coloca a partir do quarto mandamento, que surge da família,
Então Deus tem governado o mundo, tem feito que o mundo não caia em desordem. Lutero até fala que sem este mandamento, o mundo ficaria completamente anárquico. E a anarquia, na verdade, não é uma ausência de governo, por mais que essa seja a definição. Anarquia, na verdade, é eu sou o meu governo. Então, é governo para mim mesmo. Eu sou o rei, eu sou o déspota, eu sou o presidente, só que cada pessoa é exatamente a mesma coisa. Então, cada um faz o seu reinado e é por isso que não tem uma ordem. Então, o mandamento ele existe para que haja ordem no mundo. E uma coisa que esse mandamento diz, já fizemos a leitura, é que todos são iguais aos olhos de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Nós temos o texto de Atos 10, 34 e 35 e Romanos 2, 10 e 11, que falam sobre isso, né? Um princípio de igualdade. Todos são iguais aos olhos de Deus. Até por isso eu trouxe a imagem, o símbolo da justiça, né? Da deusa Têmis, que fala da imparcialidade. Diante de Deus, todos somos a mesma coisa, né? Todos somos do mesmo patamar. Só que diante dos homens, nós temos um grau, um patamar, uma escala, independente da nossa função. Né? Tem aquela música, perante os homens sou tão grande, perante Deus sou tão pequeno, às vezes eu sou tão travesso que me esqueço do amor que não mereço. Mais ou menos assim. Temos a estrutura e nós respeitamos a estrutura. O pai é superior ao filho, né? O pai e a mãe são superiores ao filho. Só que diante de Deus, o pai e a mãe são iguais ao filho. Todos são objetos da redenção, todos são salvos por Cristo, todos são iguais. E aqui então não tem raça, não tem judeu nem grego, como diz o apóstolo Paulo em Romanos e em Gálatas. Todos são iguais. Diante de Deus, todos são iguais em termos de pecado e redenção. Mas entre os seres humanos existem as funções e nessas funções a hierarquia. E outra coisa que fala do equilíbrio também, a deusa Têmis, especialmente na balança. Todos são iguais perante a lei. Então, independente se eu seja o estagiário ou se eu seja o prefeito da cidade, a lei é igual. Né? Se eu matar alguém, eu vou ser condenado por matar alguém. E isso independe da minha situação, da minha posição de autoridade. Se eu matar alguém sendo o mais simples ser humano ou a pessoa mais rica do mundo, bom, a lei vai ser igual, a diferença vai ser o advogado. Mas a justiça vai ser feita do mesmo jeito. E o quarto mandamento, junto com a deusa Têmis, aqui eu só trouxe ela para ilustrar o princípio da autoridade, o princípio da justiça e da igualdade. Fala sobre a ordem e a vida com princípios. Então, como eu falei antes, sem ordem vira anarquia. E anarquia é lei para si mesmo, eu sou soberano sobre todas as pessoas, só que cada pessoa acha que é soberana sobre os outros. Então aí nós não temos igualdade, não temos justiça e temos um princípio de darwinismo aqui que é completamente condenado pela Escritura. Mas uma coisa interessante que nós precisamos entender é a diferença ordenada. Né? Existe o patrão e existe o empregado, existe o pai e existe a mãe, existe o dono e os empregados. Sempre vai existir uma diferença ordenada e sempre nessa ordem o mais abaixo obedece ao que está mais acima. Só que isso não impede de que o que está mais acima tenha alguém sobre ele. E sempre haverá alguém sobre ele, que é Deus. Toda autoridade emana de Deus e Deus está acima da autoridade. Deus está fora da autoridade, porque ele é superior, foi ele que criou.
A criatura sempre é menor que o Criador. Só que a gente pode pensar assim, eu posso ser o empregado em uma empresa, só que ao mesmo tempo eu sou pai. Bom, eu sou inferior na empresa, mas eu sou superior em casa, no lar. Então, pode acontecer uma série de fatores que contribuem com o princípio da autoridade. Ele é maleável e ele se aplica às vocações. Até vai ser a leitura do Espiritualidade da Cruz de amanhã, se não foi a de hoje. Existe, então, essa ordem que, dependendo da situação que o indivíduo se encontra, ele pode ser uma coisa, mas também pode ser outra. Mesmo na própria família, né, quem ainda tem seus pais vivos e já é pai ou mãe, bom, obedece aos seus pais e superiores, respeita, ama os seus superiores, mas ao mesmo tempo é respeitado, é amado, é honrado pelos seus filhos. Então existe esse duplo lado, né? Isso se aplica aos que estão abaixo, mas também se aplica aos que estão acima. Só que por trás de toda a ordem, por trás de toda a autoridade, sempre está o amor de Deus e a autoridade de Deus. Aí, uma das coisas que a gente precisa lembrar é do Pai Nosso. Quando oramos no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós estamos pedindo a Deus não só pelo pão, pelo alimento. Nós estamos pedindo por saúde, nós estamos pedindo por bom governo, nós estamos pedindo por igualdade, por justiça. O pão nosso, ele abrange muito mais coisas do que o simples pão. E quando a gente esquece quem está por trás da ordem, a gente ignora esse detalhe. Bom, Deus tem colocado através de diversas profissões, diversas funções e vocações, o pão na nossa mesa. Se nós não tivéssemos trabalho, ou já aposentados, tivéssemos trabalhado no passado e agora temos a Previdência que nos ajuda a viver na aposentadoria, bom, aí nós não teríamos o pão. Contaríamos com a ajuda de outras pessoas. Só que essas pessoas não necessariamente nos dariam o pão. Nós, tendo dinheiro, compramos o pão. Só que, para comprar o pão, bom, fomos à padaria. Então, há necessidade de uma padaria ou de um mercado que venda pão. E nesse mercado há o patrão e há o funcionário. Havendo o funcionário que faça o pão, é necessário os insumos para esse pão. O trigo, a água, a farinha, e não precisa ser de trigo, mas, enfim, precisa do insumo. E para haver insumo, precisa haver transporte. Deus coloca pessoas para transportar tanto o alimento quanto o insumo para o alimento, para chegar na padaria, para que chegue o pão na nossa casa. Mas para haver o insumo, há alguém que plante. Então, no Pai Nosso, nós não apenas oramos pelo pão, mas oramos por toda essa cadeia que é alimentada por Deus para que a gente possa se alimentar. Além disso, o quarto mandamento ele fala sobre respeito. Né? Já falei que não existe judeu nem grego, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso, não existe raça, não existe absolutamente nada. Honrar pai e mãe aqui, honrar a autoridade, também tem a ver com essa igualdade e também tem a ver com respeito. Respeitar pessoas diferentes de nós, porque todas as pessoas são diferentes de nós. Têm seus gênios, têm os seus perfis, e cada um é diferente. E cada um exige respeito. Só que no mandamento, o respeito, né, o honrar pai e mãe, é algo diferente. O respeito, na verdade, não é apenas respeito. Né? Respeito e amor ao próximo é algo que devemos a todas as pessoas. Mas o honrar pai e mãe é algo maior. Honrar, de acordo com Lutero,
é servir, ajudar, cuidar, obedecer. E tudo isso em humildade e reverência. Nós estamos sujeitos à autoridade dos pais ou de patrões, e pode ser que tenha alguém abaixo da nossa autoridade, e nós precisamos respeitá-los, e eles precisam nos honrar, nos ajudar, nos cuidar, obedecer, sempre com humildade e reverência. Como um funcionário honra o seu patrão, pensando nesse sentido? Bom, fazendo bem o seu trabalho. Se ele fizer bem o seu trabalho, o seu patrão vai receber tudo o que devia pelo seu serviço. E aí o patrão vai poder honrar o seu funcionário com o seu salário. Então, é um toma lá da cá. O funcionário honra o seu patrão e o patrão respeita o seu funcionário, honra também com o seu salário. Tudo isso está abaixo da autoridade de Deus e como Deus regula o mundo. E Lutero ainda diz que esse tipo de respeito, esse tipo de amor, é o maior tesouro na terra. A autoridade, na verdade, é o maior tesouro na terra. Ele fala especialmente do pai e da mãe, mas isso abrange também as demais autoridades. Lutero também fala que a palavra de Deus é o maior tesouro na terra. Bom, a palavra de Deus é, sem dúvida, o maior tesouro, mas termos o pai e a mãe, que na Escritura eram quem, na verdade, ensinavam seus filhos a respeito do Salvador, que viria ou que veio, né, pensando no Antigo e no Novo Testamento, então, sim, aí nós temos a maior honra, né? O nosso pai e a nossa mãe são aqueles que nos conduzem ao santo batismo. Então, sim, nós devemos tê-los como o maior tesouro na terra, porque eles não só nos levaram até o batismo, mas eles nos apresentaram o Salvador Jesus, eles nos colocaram dentro da família da fé, e eles mostraram que o Salvador nos ama e que quer o nosso bem. Então, sim, os nossos pais são o nosso maior tesouro na terra. Só que os nossos pais, e aí toda a autoridade, são pessoas, são seres humanos. E seres humanos, como todos sabemos, são pecadores. E com o pecado as coisas não funcionam como Deus gostaria. Só que o amor pelo pai e pela mãe, ele deve superar essas falhas, esses pecados dos pais e das mães. Os filhos precisam superar esses problemas que os nossos pais têm. E com isso, eu gostaria de ler o texto de 1 João 4, 7 a 12, e sempre que alguém quiser me interromper e falar alguma coisa, é bem livre, assim, nós queremos fazer um bate-papo, não apenas um monólogo, tá? 1 João 4, 7 a 12. Queridos amigos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e seu amor enche completamente o nosso coração. Precisamos viver unidos em amor para que Deus permaneça conosco. O amor de Deus é tão grande que ele entregou o seu Filho por cada um de nós. E aí, nesse sentido, nós precisamos respeitar todas as pessoas também, porque todas foram amadas pelo mesmo Salvador que nós temos. Jesus Cristo não morreu apenas por mim, morreu por cada um de vocês, mas também morreu por aquele que ainda não o conhece.
E aí não existe judeu, não existe grego, não existe raça. Todos são alvos do amor de Deus. Todos merecem respeito, todos merecem honra, mas especialmente merece honra aquele que nos levou a conhecer o nosso Salvador Jesus, que vai ser o nosso Pai espiritual. Isso a gente vai conversar logo, logo. Agora eu quero falar exatamente sobre... na verdade, eu quero falar sobre a explicação do mandamento. Deixa eu ver aqui. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar nem irritar nossos pais e superiores, mas devemos honrá-los, servi-los, obedecer-lhes e querer-lhes bem. Então, nós precisamos amar acima de tudo, mas mais que amar, honrar, servir, cuidar, obedecer, querer-lhes bem e sempre com humildade e reverência. Quem está acima de nós sempre merece reverência e nós devemos nos prostrar diante deles com humildade. Mas o mandamento, como eu disse, tem uma promessa. O mandamento é honrar pai e mãe. Mas aí temos o para que vás bem e viva muito tempo sobre a terra. Deus promete que aquele que cumprir este mandamento, na verdade, cumprir os mandamentos, vai viver bem e por muito tempo sobre a terra. Nós recuperamos esses tempos na instrução de confirmandos, o segundo, terceiro, quarto e quinto mandamentos. Essa promessa do quarto, ela não vale só para o quarto, ela vale para o quinto, para o sexto, para o sétimo, para o oitavo. A gente pode pensar, bom, honrar pai e mãe faz com que vivamos bem. Sim, Deus está prometendo. Mas agora, não matarás. Não matarás vale para mim, mas também vale para as outras pessoas, né? Deus protege a minha vida através desse mandamento, assim como protege a vida dos outros, né, da minha ação, através do quinto mandamento. Se todos respeitarmos o quinto mandamento, bom, vamos viver bem. Não haverá assassinato, haverá as mortes naturais. Então, a vida continuará sendo vivida por bastante tempo se ninguém for assassinado. É algo meio lógico. Ou mesmo pensando fora do Brasil, onde temos pena de morte. Bom, se eu cometi um crime tão bárbaro, digno de pena de morte, a minha vida será abreviada. E julgamentos que levam à pena de morte são homicídios, né, e não apenas de uma pessoa só, não, homicídios em larga escala. Então, sempre é algo muito grande. Então, Deus protege a vida, mas ele também pune. Ele pune pela autoridade que ele mesmo impõe. Deus coloca o Estado para dar segurança, para fazer-se cumprir todos os seus mandamentos. E aí não matarás, não cobiçarás, não, especialmente mulher do próximo, gado, etc. Então Deus protege, através das leis Deus protege e promete. Então promete vida por muito tempo sobre a terra. Só que não é apenas viver muito tempo, é viver bem. Né? Deus promete uma vida boa, promete bens, promete esposa ou marido. Entrando a dona Rosita, agora o Danilo saiu antes. Mas, enfim, continuando aqui, né? Deus promete saúde, promete a esposa, marido, promete filhos, promete boa alimentação e bom governo. Pelo princípio da autoridade, Deus se coloca no mundo. E ele promete... Olá, dona Rosita. Deus promete, então, essa longevidade, mas não apenas isso. E aí nós temos o texto de Deuteronômio 30, versículo 2 a 6, depois 15 a 18. Portanto, se vocês e seus descendentes se voltarem arrependidos para Deus e com todo o coração e com toda a alma obedecerem ao que Ele manda fazer, conforme as ordens que hoje eu estou dando a vocês,
Então o Senhor, nosso Deus, terá pena de vocês, ele os reunirá de todos os países por onde os tiver espalhado e os trará de volta à pátria. Mesmo que vocês estejam espalhados até os cantos mais distantes do mundo, o Senhor, nosso Deus, os reunirá e os fará voltar para a terra que os antepassados de vocês tinham possuído. Ela será de vocês e Deus os abençoará ainda mais do que abençoou os seus antepassados. O Senhor, nosso Deus, dará a vocês e aos seus descendentes corações dispostos a obedecer, a fim de que amem com todo o coração e com toda a alma, e assim continuem a viver naquela terra. E versículo 15 ao 18, hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem e andarem no caminho que ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo que se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do Rio Jordão. É a promessa de Deus. Se cumprirmos os seus mandamentos, as coisas vão dar certo, né? Deus regula o mundo através dos seus mandamentos. Então, se os mandamentos são de Deus, eles são bons. E se eles são bons, eles querem o nosso bem. E se Deus quer o nosso bem, nós vamos viver muito tempo sobre a terra. Mas antes disso, na verdade, aqui nós vamos falar sobre os 4 tipos de pais que Lutero fala. Nós temos os pais por relação familiar, nós temos os pais pela economia, e aí temos a questão do trabalho, temos o pai que é através do Estado, aí gostemos ou não gostemos, o nosso presidente é o nosso pai, a nossa autoridade, Deus o colocou lá por meio de eleição direta, que é o nosso caso, ou enfim, se usássemos outro tipo de sistema de governo, continuaria sendo Deus agindo, e nós temos também o pai espiritual. Mas eu gostaria antes de ler Efésios 6, 2 e 3, que continua falando sobre a promessa. É a promessa que Deus dá se cumprirmos os mandamentos, especialmente se cumprirmos o 4º mandamento. Efésios 6, 2 e 3. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Vou ler o versículo 4 também. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Vai ser muito mais fácil para um filho respeitar, honrar seu pai e sua mãe, se ele for educado nos princípios éticos do cristianismo, né? E aí cada um de vocês levou seus filhos ao batismo, colocou na instrução, mas é necessário que vocês, em casa, junto com seus filhos, ou quem já mora longe dos seus pais, junto com a sua família, né? Quem já está namorando, praticamente casando, quem ainda está solteiro, que é o meu caso, o caso do Ramon aqui, que eu sei, o caso do Gilson, que, né, infelizmente voltou a ser solteiro, mas precisamos sempre olharmos para a palavra de Deus e buscarmos nela também o conforto. E aí honrar as nossas famílias, né? O Gilson, que já é pai, tem seu filho e ele tem levado seu filho à escola dominical, ele tem participado também nas escolas dominicais online. Isso é muito importante, e aí vai ser muito mais fácil para que o 4º mandamento seja cumprido pelo Nicolas, né? Só que agora, então, passando para essa
parte dos 4 tipos de pais que Deus nos coloca. A todos eles nós devemos honra, todos devemos servir a esses pais. Bom, servimos ao Estado cumprindo as leis, né? Isso é o mais simples, as leis civis. Cumprimos honramos os nossos pais espirituais quando oramos por eles, quando os respeitamos, quando os tratamos bem, né? Falando da doutrina do ministério, o próprio Senhor Jesus, quando envia os seus discípulos, ele diz assim, quando vocês recebem os meus pequeninos, e aí ele está falando dos discípulos, vocês estão recebendo a mim mesmo. Quando o pastor vai à casa de vocês, uma coisa interessante que não é apenas o pastor, no caso, não é apenas o pastor Walter, é o próprio Cristo que está indo à sua casa. Né? Pelo ministério, Cristo vai às pessoas. Então, é por isso essa questão da autoridade. A autoridade é dada por Deus. Bom, Cristo é Deus. E a autoridade do ministério, né? O próprio Cristo, o próprio Deus vem à nossa casa quando um pastor nos visita. Isso é muito nobre e transforma assim o ministério, torna-o ainda mais honrado. Mas todos são representantes de Deus. Os pais que nós temos por relação familiar, os nossos patrões, no caso, se nós formos o patrão, o nosso presidente, o nosso pastor. Eu acabei fechando no celular aqui, mas continuo apresentando para vocês. Não, todos são autoridades, são representantes de Deus. Eu trago um texto do meu professor, lá do seminário, ele fala que família e Estado estão presentes nessa palavra, neste mandamento, e são a base da ordenação e organização de Deus para suprir todas as necessidades que temos, para vivermos bem e felizes muito tempo sobre a terra. Bom, é função do Estado, é função dos nossos pais, é função das autoridades que nós vivamos bem. Aí é interessante pensar, né, no Sistema Único de Saúde. Bom, estamos vivendo uma pandemia, mas é autoridade, o Estado coloca-se à disposição do povo. Então, nós temos o Sistema Único de Saúde, aquele que não tem condições de pagar uma consulta médica é servido pelo Estado, é servido através do Sistema Único de Saúde. Temos albergues que ajudam pessoas que estão com dificuldades, né, estão nas ruas. Temos pessoas que os alimentam, é através do Estado, é através da autoridade. Às vezes é organizações não governamentais, mas Deus também age através dessas organizações. E o Estado também prevê educação, né? Prevê e provê educação. Temos educação pública, e no Estado de São Paulo, uma educação pública de qualidade. Em alguns outros estados já foi melhor, outros estão melhorando. Migramos por uma boa educação. E isso é papel do Estado. O Estado tem que servir, não apenas a empresa privada, uma educação privada. Todas as pessoas precisam da educação. Isso é direito universal. Então, é função do Estado. E é função da autoridade ministerial, a função do pastor, nos garantir o perdão que é dado por Cristo. E aí, todo final de semana no culto, bom, agora não temos tantos cultos presenciais e muitas pessoas estão, pela lei, pela sugestão da Organização Mundial da Saúde, que também é autoridade nesse sentido, e fiquem em casa, pessoas com mais de 60 anos, e pessoas com comorbidades, etc. O perdão dos pecados foi conquistado por Cristo e através do Santo Ministério ele chega até nós. Isso sim vem amanhã, nós vamos ouvir no áudio do Espiritualidade da Cruz. No início do culto somos absolvidos de todos os pecados. Deus nos absolve pelo pastor. Através do pastor somos lembrados que Cristo
pagou por todos os nossos pecados. Então, o que Deus, através desses 4 tipos de pais, nos fornece? Fornece saúde, educação, alimento e o principal, ele nos fornece a sua palavra, né? Através do pai e do pastor, desse sim nós podemos receber a palavra de Deus, né? Nós precisamos e devemos ser instruídos na palavra de Deus pelos nossos pais e pelos nossos pastores. Deixa eu ver. E tudo isso, na verdade, eu trouxe essa imagem, são máscaras de Deus, um conceito que vai aparecer logo em seguida também na espiritualidade da cruz. Lutero tem esse aspecto. Toda autoridade, seja ela secular ou religiosa, é máscara de Deus. Pais são máscaras de Deus. O presidente da República é máscara de Deus. Já que Deus está por trás do princípio da autoridade, por trás da autoridade está o próprio Deus, e a autoridade, então, é sua máscara. Mas aí máscara também tem a ver com palavra e sacramento. Deus está oculto na sua palavra, ele está oculto nas coisas simples, nós vimos isso na espiritualidade da cruz, no batismo, Deus está oculto na água, ligada à palavra, Deus está oculto e está presente. Apesar de oculto, está presente. E na Santa Ceia, no pão e no vinho, o próprio Cristo se dá. O próprio Cristo está presente. Por isso, também é uma máscara de Deus. Por trás de alguma coisa simples, humana, ou criada por seres humanos, Deus tem agido. Autoridades que são impostas por Deus, na verdade, as formas de governo são humanas. E aí, então, Deus está por trás da autoridade, Deus está por trás do batismo, Deus está por trás do perdão, está por trás da Santa Ceia, Deus está por trás de tudo. Ele controla a história e ele é o Senhor da história. E é exatamente isso que eu quero falar para vocês, já chegando ao fim. Falei mais do que eu gostaria, mas Deus está por trás das pessoas, nesse sentido de máscaras, está por trás das profissões, mas também está por trás de toda a história. No próximo final de semana, nós vamos ouvir no texto do Antigo Testamento, Isaías 44, Deus lembra que ele é o primeiro, mas ele também é o último. Ele está lá no começo da criação, mas ele também está no fim. No dia do juízo, Deus também está. Deus cria, Deus recria, né? Porque no juízo final haverá uma recriação. Mas nesse sentido, Deus começa e Deus termina. Só que o que acontece? Deus não está apenas nas extremidades. Deus está presente em toda a história. E ele controla a história. Romanos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais que a gente não saiba como Deus está no controle da história, ele nunca abandonou a sua criação, mesmo quando deveria. Né? Na queda em pecado, Deus poderia ter abandonado a humanidade, mas ele não fez isso. Ele prometeu um Salvador, já lá. E a promessa foi cumprida. Jesus Cristo veio e ele perdoou todos os nossos pecados. Em Cristo, conforme Mateus, nós temos o Deus conosco, o Deus que age, o Deus que está presente. Assim diz Mateus 1:23. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. E na cruz, o Deus que está conosco reescreve a história da humanidade. E para concluir, eu gostaria que alguém lesse Colossenses 1:21 até 23. Por favor. Pedro e a Juliane abriram o microfone, mas já fecharam. Não sei se eles queriam ler. Vou ler, estou só procurando aqui. Repete qual que é Colossenses? 1:21 até 23.
Posso ler? Pode ser então, André. Colossenses 1, 21, 23. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Muito obrigado, André. O Deus que reescreve a história, ele nos faz de inimigos em seus amigos. Por trás da autoridade, Deus também colocou o nosso Salvador na cruz. Padeceu sob Pôncio Pilatos, a autoridade. Então, nesse sentido, a autoridade também foi colocada sob Pôncio Pilatos, e Jesus fala isso. E através dele, das ações dos líderes judeus e do próprio Pôncio Pilatos, Jesus Cristo foi crucificado, mas não por um simples erro de julgamento, mas sim para o nosso pagamento de todos os pecados. Aí também, quando desonramos os nossos pais e mães, ou as nossas autoridades, podemos e devemos voltar a Deus, pedir perdão, já que Ele nos fez amigos dele através da cruz de Cristo. E aí tentarmos, e se for possível, vivermos uma vida que agrade a Deus, também agradando aos nossos pais, aos nossos superiores, amando, honrando, querendo bem, servindo, ajudando e obedecendo, sempre com humildade, também com reverência. Podem abrir os microfones? Eu vou fechar a apresentação aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, agora é o momento. Quer dizer, eu gostaria que vocês falassem alguma coisa. Todo mundo calado? Pois é. Boa noite, todo mundo em silêncio, pessoal. Concentrados. Eu não sei se isso é bom ou não. Eu vou do princípio que todo mundo entendeu. Eu acho que foi muito claro para mim. Bom, fico contente, né? Isso é importante, pelo menos esse pequeno feedback. Ramon, aparece aí de novo, vamos cantar mais uma música. Opa, pode ser. Só um minuto aqui. Renan, você tem alguma sugestão? Não. Tá, então eu tenho uma aqui que eu separei. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Então tá.
Maravilhoso ter Jesus no coração. Por isso vou levar aos homens a salvação. Hoje vivem a lamentar, precisando que vá mostrando. Jesus nos ama e seu perdão sempre salvará. Show, muito obrigado. Acho que Antes de concluirmos, na verdade, eu gostaria também de um retorno de vocês a respeito da forma com que foi feito, né, o estudo pelo Google Meet. Se ele é mais interessante que uma live ou se circunstancialmente a live serve também para o nosso propósito. Eu particularmente prefiro pelo Meeting. Eu achei também muito interessante, mas, apesar das pessoas não falarem muito aqui, mas um pouco mais interativo também, né? Eu acho que teve a música, né? Acho que valeu melhor por aqui mesmo. Renan, eu acho que foi legal, só que você vai ter que pedir para as pessoas lerem, aí, de repente, no começo aí, pedir para todo mundo estar com a Bíblia na mão e antecipar os textos aí, de repente, para o pessoal ir separando os textos para ler, né? Aí eu acho que acredito que fique um pouquinho mais participativo, mas eu achei bem legal que você acaba vendo também pessoas que faz um tempão que a gente não viu, né? Eu acho bem interessante isso daí. Tranquilo, tranquilo. Isso é interessante, né? Deixar avisado para o pessoal. Bom, já que vai ficar gravado, né? Isso nos ajuda. Lembrar já desde o início, então, sempre que vamos usar a Bíblia e daí, de fato, antecipar os textos, daí o pessoal já vai se preparando e aí fica mais fácil. Na hora que chama, já tem alguém pronto para ler. Mas, então, eu gostaria de convidá-los a falarmos com Deus em oração novamente. Querido Deus e amado Pai Celestial, muito obrigado pelo dom da vida e pelo dom da salvação. Somos teus amigos porque por Cristo na cruz tu recontaste toda a história. Pedimos, Senhor, a tua bênção e a tua proteção durante a noite e agradecemos pelo nosso estudo, pela tua condução, pela condução do teu Santo Espírito. Fica com aqueles que estão sofrendo por alguma enfermidade, como é o nosso caso da nossa irmã Juliana, mas também outras pessoas que têm enfrentado doenças tão ruins quanto o coronavírus e que precisam da tua proteção e do teu amparo. Fica com elas e fica conosco nesta semana, neste resto de semana, e abençoa-nos quando pudermos nos reencontrar e finalmente dar aquele abraço que temos tantas saudades de dar. Em nome de Jesus, amém. E também gostaria de, não em conjunto, mas quase em conjunto, né, mesmo com os microfones desligados, orarmos a bênção em conjunto, né? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Acho que é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos e estimulem a participação de outras pessoas nos eventos futuros, né? Já que é uma boa ferramenta, o Google Meet nos ajuda bastante. Também pelo aspecto da apresentação, ajuda o apresentador também. Mas acredito que é isso, tem que parar de gravar agora.
Deixa eu ver. Interromper.